Pontos marcantes na Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, que gerou muitos avanços tecnológicos e uma bipolaridade por causa do sistema econômico e político socialista e capitalista. As ideologias empregadas por ambos seus representantes tiveram pontos marcantes na história. Vamos conhecer alguns deles. Corrida armamentista. Foi um grande investimento em pesquisa e tecnologia pelas duas potências econômicas conflituosas durante a guerra. Elas buscavam a ampliação do poder bélico, armas, munições, bombas e outras tecnologias de força ofensiva de ataque. As bombas Fat Man e Little Boy, que atacaram em 1945 as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, são exemplos dessa corrida armamentista por parte dos Estados Unidos, que quis demonstrar seu poder bélico para a União Soviética. O lado socialista, anos depois, também mostrou, em 1949, a sua bomba atômica RDS-1 para os capitalistas. A destruição mostrada pelas bombas dos Estados Unidos e União Soviética deixou a humanidade apavorada, pois a qualquer momento uma delas poderiam atacar o inimigo. Ambos nunca fizeram um ataque de poder desse nível, mas continuavam os investimentos na produção de mais armamentos e tecnologia de ataque e destruição. A ausência de ataques diretos entre os dois representantes do sistema econômico simbolizou o nome dado a esta guerra. Fria porque nunca houve um conflito quente entre eles, de ir a campo e iniciar conflitos armados, mas de quem seria o melhor a crescer econômico e politicamente. Corrida espacial. As superpotências investiam num avanço tecnológico para conhecer os mistérios do espaço e enviar o homem ao espaço. Quem iniciou essa corrida foi a União Soviética, que enviou o primeiro satélite chamado Sputnik ao espaço e também o primeiro voo espacial tripulado por Yuri Gagarin, primeiro ser humano a viajar pelo espaço na Vostok 1. Mas não foi o suficiente apenas enviar ao espaço. Agora o objetivo era chegar à Lua e ver qual das potências conseguiria pisar lá. E quem venceu foi os Estados Unidos, ao enviar o astronauta Neil Armstrong à Lua, sendo o primeiro homem a pisar nela, dizendo a frase que marcou este momento. Foi uma cena emblemática e histórica para a humanidade e colaborou para a exploração do conhecimento fora da Terra. Conflitos internos. A Guerra Fria também causou conflitos internos e podemos dizer que esses conflitos foram a Guerra Quente, pois aqui houveram-se guerras a fogo e ataque. Destacaremos 4 países: China, Coreia, Vietnã e Alemanha. A Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa foi um conflito iniciado em 1925 por Chiang Kai-shek, do Partido Nacionalista, e Mao Tse-tung, do Partido Popular Chinês. A guerra civil travada entre populistas e nacionalistas estendeu-se durante todo o período de 1927 a 1937 e sofreu uma interrupção por causa de um inimigo em comum, os japoneses. Após o fim da guerra entre japoneses e chineses, é retomado o conflito entre os dois partidos, que mesmo enfrentando os japoneses durante a guerra, ainda tinham seus conflitos internos acontecendo. A retomada foi fundamental para garantir que um dos dois lados enfraquecesse de uma vez por todas. O populismo estava crescendo rapidamente no território chinês, e isso representava uma preocupação tanto para os nacionalistas como para os Estados Unidos. Em 1946, os nacionalistas atacam as tropas populistas. O conflito chega ao fim quando as tropas de Mao entram em Pequim
conquistando o território em 1949, forçando as pessoas que faziam parte do grupo dos nacionalistas a abandonarem o país. A partir desse momento, iniciou-se o processo de transformações para a implantação do socialismo na China, sob a liderança da República Popular da China de Mao Tse-tung. Guerra da Coreia. A Coreia também sofreu a invasão japonesa como a China. As forças aliadas ajudaram a Coreia no combate a essa invasão, sendo o lado sul do país tendo a ajuda dos Estados Unidos e o lado norte da União Soviética. Ambos forneceram armamentos e soldados para expulsar e derrotar os japoneses do território. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a parte norte da Coreia estava ocupada pelas tropas da União Soviética e a parte sul pelos Estados Unidos. O lado sul desenvolveu os interesses capitalistas e o norte os socialistas. A ajuda nessa invasão e o desenvolvimento de interesses distintos ocasionaram na Guerra da Coreia, um dos símbolos da Guerra Fria, que demonstra a contradição de duas divisões de sistemas em um só território. A guerra inicia em 1950, quando tropas da Coreia do Norte invadiram o lado sul, com o objetivo de unificar o território. O conflito das duas Coreias durou por 3 anos e ainda é permanecida a divisão, com o lado sul com o sistema capitalista e o norte com o socialista. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã iniciou em 1959, entre o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e governado por Ho Chi Minh, na capital de Hanoi, e Vietnã do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, governado por Bao Dai, na capital de Saigon. A participação dos Estados Unidos não foi muito direta, fornecendo apenas armas e soldados para a batalha. Apesar do apoio, os Estados Unidos não pôde mais participar da guerra devido ao grande número de mortos de estadunidenses. A imprensa do país pediu pela saída dos soldados, o que foi realizado pelo presidente Richard Nixon em 1973. Após a saída dos Estados Unidos, o Vietnã do Sul ficou sem apoio para defender seu território, não conseguindo combater o avanço do Vietnã do Norte. Em 1975, o Vietnã do Norte conquistou a capital do lado sul, unificando o Vietnã sob o regime socialista, tornando-se vitorioso em 1976, sendo ainda hoje parcialmente socialista. As duas Alemanhas e o Muro de Berlim. A Alemanha foi um símbolo e marco de divisão de dois sistemas, o Ocidente, representado por Estados Unidos, e Oriente, representado pela União Soviética. A Alemanha Ocidental capitalista se tornou mais desenvolvida pelo Plano Marshall na economia de seus territórios. Por conta disso, muitos habitantes da Alemanha Oriental socialista fugiam para a parte da Alemanha Ocidental. Como forma de impedir que os cidadãos do lado socialista fossem para o lado capitalista, foi construído o Muro de Berlim em 1961 pelo governo socialista alemão, a fim de evitar essa situação. A barreira era patrulhada pelos militares socialistas com cães de guardas e tinham a ordem de atirar para matar em quem tentasse fugir. O muro acabou separando milhares de famílias que não podiam mais ir para as outras partes da cidade de Berlim, visitar seus parentes. Em 1989, o Muro de Berlim começou a ser destruído e durante algumas semanas, civis dos dois lados trabalhavam para demolir partes do muro, tanto para criar novas passagens quanto uma forma de protesto. Esta demolição foi o primeiro sinal da unificação das duas Alemanhas em uma.